Tudo certo, pessoal? Eu sou o humilde amigo Axel da Rádio Mutante. Rádio Mutante. Eu vou falar hoje com você sobre sofismo, tá? Se é a tua primeira vez aqui, curte, compartilha, marca a sinetinha para tu não perder os próximos vídeos. Se tu já vem aqui, eu te peço a gentileza que curta, compartilha, me dá essa força aí. É tri importante pro canal. Tô tentando, mas eu preciso da tua ajuda. Vamos lá. Sabe o que é sofista? Já ouviu falar nessa palavra? Sofismo, sofista, alguma coisa do tipo? Bom, os sofistas foram aqueles caras que eram filósofos, estudiosos, enfim, mas eles não seguiam uma mesma doutrina, o mesmo caminho. Eles tinham em comum essa capacidade de ensinar e de dividir conhecimento, mas acreditavam em coisas diferentes. Mas quando falava em ensinar e passar adiante, eles estavam juntos. Outra coisa que marcou os sofistas foi o uso da lógica, o uso do raciocínio, das coisas concretas. Então, para explicar e para justificar e para tentar dividir esse conhecimento, eles usavam muito bem a palavra, eram excelentes oradores e usavam muito a lógica, no sentido de raciocínio mesmo, de mostrar a lógica para as pessoas. Porque através da palavra e da lógica, eles angariavam pessoas para acreditar e quererem aprender com os sofistas. Consequentemente, eles foram caracterizados como ensinadores itinerantes, os caras que saíam por aí ensinando retórica, em especial a retórica para a política na época. A etimologia da palavra sofista vem de sophos. Sophos significa sábio. Sofista é um professor de sabedoria. Sofista é um professor de sabedoria, porque o sofismo vem de sophos, sophos, sábio, certo? Vamos adiante. Os sofistas, que vieram de todas as partes da Grécia, os mestres da sabedoria, os sofistas, eles ficaram caracterizados exatamente pelo que eu te falei antes, pela não fixação em lugar nenhum. Ou seja, os caras não paravam em lugar nenhum, eles eram itinerantes e sempre dividindo sabedoria e ensinando em cada lugar que eles passavam, eles ensinavam, davam aulas, enfim, deixavam os seus ensinamentos e partiam para um outro lugar. Eram nômades, na verdade. O principal crítico dos sofistas foi um cara chamado Sócrates, outro grande filósofo, mas era muito crítico aos sofistas. O Sócrates nasceu na Grécia, em Atenas, e viveu entre 369 e 499 a.C. E ele é considerado um marco na história da filosofia. Existe a filosofia pré-socrática e pós-socrática. Outra coisa que é interessante falar do Sócrates é que ele não deixou nada escrito. O Sócrates não escreveu nada. Ele só falava, ele só orava, só orador. Todas as coisas que existem escritas a respeito do Sócrates foram escritas ou por discípulos ou por críticos, mas nada foi escrito pelo Sócrates. E aqui eu vou traçar um paralelo para vocês entre o sofismo e as críticas que o Sócrates tinha aos sofistas. Vamos lá. A primeira delas é em relação ao lugar. Enquanto o Sócrates queria se fixar numa cidade, num local e fazer com que aquele local crescesse, os sofistas não se fixavam. Eles vinham, ensinavam e saíam. Iam para outro, ensinavam e saíam. Iam para outro, ensinavam e saíam. E assim eles iam, eram nômades. Então, uma das diferenças, uma das críticas do Sócrates em relação aos sofistas era que eles não se fixavam, não criavam um lugar deles. E o Sócrates queria criar um lugar dele e cuidar do lugar dele. Esse ponto aqui eu acho super importante. Os sofistas, eles chegavam nos lugares já com um conhecimento pronto, adquirido por eles. E o Sócrates, ele condenava isso. O Sócrates dizia sempre que eu sei que nada sei, né? Ele nunca sabia de nada. Então ele pegava o interlocutor
e junto com o interlocutor, eles iam construindo a verdade, até que chegavam no final e eles chegavam a algum lugar. Os sofistas não. Os sofistas chegavam, as pessoas os ouviam, mas eles já tinham o conhecimento pronto, eles já entregavam um produto pronto, que era o conhecimento. O Sócrates não. O Sócrates desenvolvia o conhecimento com aqueles que interessavam-se. O terceiro ponto é um ponto também muito importante para se pensar. Os sofistas, eles eram da retórica. A retórica é quando eu já venho com um texto pronto, eu te falo, é mais ou menos como o político faz, né? A retórica, e aí tu fica ouvindo e fica meio hipnotizado, umas palavras bonitas, faz tudo sentido, e aí tu só vai no embalo. Isso é retórica. O Sócrates não gostava da retórica, o Sócrates gostava da dialética. O que é a dialética? Dialética é quando eu e outra pessoa, eu e tu, a gente está conversando, tu me faz pergunta, eu faço pergunta, a gente troca ideia e juntos a gente vai chegar a algum lugar. Isso é dialética, é por causa do diálogo, tem que ter pergunta e resposta. Na retórica não, a retórica eu só tô despejando as coisas prontas. Essa era uma grande diferença, uma grande crítica que o Sócrates fazia aos sofistas, porque eles despejavam um conhecimento sedutor, enquanto ele construía através da dialética um saber desconhecido até o momento. O quarto ponto dos mais importantes é que os sofistas, eles refutavam. O que é refutar, né? É dizer que não concordo, enfim, discordava e tal, ou batia, pronto, é isso, acabou. Mas eles refutavam, os sofistas, para ganhar o debate, para ganhar a disputa e se consagrarem como os caras que sabem, como os mestres da sabedoria. Já no caso do Sócrates era diferente. Ele arrancava dizendo que ele não sabia. Ele já arrancava sem aquela garantia do conhecimento e da solução. Entretanto, o Sócrates colocava que o não saber é a coisa mais pura, é a alma mais pura. Então ele preferia não saber para ter a alma pura e quando descobrir da maneira dele, através da dialética, enfim, do que ter sempre pronto, ter sempre razão, estar sempre por cima e tal. Esse é o quarto ponto dentre os pontos mais importantes da discordância, da crítica do Sócrates em relação aos sofistas. E agora eu vou ler um trechinho para vocês que fala um pouco sobre essas diferenças de pensamento. Sobre a verdade. A justiça consiste, então, em não transgredir as prescrições da cidade na qual se é cidadão. Isso dito, um homem utilizaria a justiça em seu maior proveito se, na presença de testemunhas, respeitasse as leis. Mas uma vez que ele esteja só, sem testemunhas, se respeitasse as prescrições da natureza, pois as prescrições das leis são impostas, enquanto as prescrições da natureza são necessárias. E as leis são o resultado de um acordo, não se produzindo naturalmente. Um acordo não é uma coisa natural, enquanto que as coisas da natureza se produzem naturalmente, não sendo resultado de um acordo, como o caso das leis. Eu vou ler um outro trecho que eu acho legal também, importante de colocar aqui. Existe uma mesma relação entre poder do discurso e disposição da alma, dispositivo das drogas e natureza dos corpos. Assim como tal droga faz sair do corpo um tal humor, e que umas fazem cessar a doença, outras a vida, assim também dentre os discursos. Alguns afligem, outros encantam, outros fazem mal, outros inflamam os ouvintes, e alguns, por efeito de alguma má persuasão, drogam a alma e a enfeitiçam. Miaêutica. Errou! O que é miaêutica? Já ouviu falar nisso? Miaêutica? Miaêutica, cara, é uma palavra muito antiga.
E significa o seguinte, que através da dialética, aquele lance do pergunta e responde, tu acaba te descobrindo, te entendendo, te conhecendo. Então, resumidamente, a miaêutica é que pariu, é que deu luz ao conhecimento das pessoas a respeito delas mesmas, através da dialética. Então, quando eu te pergunto e tu me responde, se eu estiver perguntando sobre mim mesmo para ti, eu saberei a tua opinião a meu respeito. E a partir da tua opinião, eu começo a me conhecer. Beleza? Era isso, gurizada. A gente se vê no próximo vídeo. Curte, compartilha, marca o sininho, faz toda aquela mão que tu sabe e me dá uma força. Porque me parece que é importante a gente falar sobre esse assunto e dividir isso de alguma maneira. Beleza? Tchau!